Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Tá? Nessa videoaula de hoje, eu apresentarei o comando Screen Capture. Né? Então, o comando Screen Capture é um comando que permite capturar a tela do computador. Tá? O que significa, nesse caso, capturar a tela do computador? Significa tirar uma foto da tela, né? Pegar uma imagem da tela, né? E gravar em um arquivo. Então, ele simplesmente é como se o comando print screen do computador fosse acionado. Todo o teclado de computador, né, então possui uma tecla print screen. Quando você dá um print screen, você pressiona essa tecla do seu computador, você consegue o quê? Tirar uma foto da tela e gravar em um arquivo. Assim como nós fazemos com o smartphone, né? No smartphone nós também temos alguns truques lá, dependendo do smartphone, do modelo, você executa uma combinação de comandos e consegue tirar uma foto da própria tela do smartphone. No caso do computador também você faz isso usando o processo de print screen. Né? No caso então da linguagem iScripter, ela permite então que você, né, salve uma foto da tela usando então este comando aqui, ó, Screen Capture. E por quê? Por que nós precisamos ter um comando para isso na linguagem iScripter, né? Porque existem robôs que podem capturar a tela, né? Um bom exemplo são robôs que fazem monitoramento, né, de computador. Você pode criar um robô para fazer um monitoramento do seu computador, por exemplo, para que você registre as ações feitas no computador, né? Você pode registrar todas as tarefas feitas por você ou por alguém que estiver usando o seu computador, para que depois você verifique o histórico dessas ações, né, dessas tarefas, e você consiga ver o que a pessoa fez no seu computador, ou o que você mesmo fez no computador. Então é uma maneira interessante, às vezes, de trabalhar com soluções de monitoramento. Né? Então esse comando Screen Capture permite a criação de robôs computacionais que monitorem o computador através de tela, né? Tirando fotos de tempos em tempos, né? Tirando fotos da tela do computador, tá certo? Bom, eu vou reduzir aqui um pouquinho o tamanho da fonte, né? E vou apresentar melhor esse comando. No manual da linguagem, eu alternarei aqui para o manual da linguagem, tá? Lá no manual da linguagem iScripter, volume 1, que é esse aqui, nós temos aqui as regras, né, do comando Screen Capture, tá? Então tá aqui, esse comando aceita parâmetros, né? Ele aceita ao menos um parâmetro, né? A linha 1 de parâmetro. Você precisa colocar como parâmetro para esse comando o caminho e o nome do arquivo para a gravação da imagem, sem a extensão JPG. Que na verdade esse comando salva uma imagem, né, em formato, ó, estou selecionando aqui, ó, no formato JPEG. Tá? A imagem, né, a foto tirada da tela será salva em um arquivo que tem a extensão JPG, ou seja, formato JPEG. Mas você não deve colocar, né, o manual aqui está dizendo que você não deve colocar a extensão. Por quê? Porque automaticamente a imagem já será salva com a extensão JPG, então não há necessidade de colocar, tá certo? Então você tem que colocar novamente, reforço, na linha 1 de parâmetro, o caminho e o nome do arquivo para a gravação. Ou seja, o caminho é a pasta, né? O caminho da pasta onde você quer salvar a imagem, né? E depois o nome do arquivo com o qual você quer salvar. Tá? Aqui tem um exemplo, aqui abaixo nós temos um exemplo aqui, ó, de uso desse comando. Então veja que é o nome do comando na primeira linha, né? Desculpa, selecionei errado. Nome do comando, e na segunda linha desse comando, na primeira linha de parâmetro desse comando, ou seja, na linha abaixo desse comando, você deve colocar o caminho e o nome do arquivo. Tá? Vamos fazer uma experiência. Retornarei aqui ao código, ao editor de código, na minha linguagem. E vamos fazer assim. Primeiro nós temos que ter uma pasta, né, para salvar a imagem a ser capturada. Né? Então vamos escolher uma pasta. Aqui no meu computador eu vou alternar para a área de trabalho do Windows e criarei uma pasta aqui. Ó. Vou criar uma pasta. Vou criar uma pasta aqui com o seguinte nome, né? Teste, captura. Pronto. É um teste de captura. Criei aqui uma pasta. Vou pegar esta pasta, pegarei esta pasta aqui, arrastarei lá para o canto superior direito da minha tela, tá? Ó, ela está aqui em cima, onde eu estou mostrando com o mouse aqui. Eu vou deixar ela bem aqui, né? Então tá lá, teste captura, né? Então eu salvarei, né? Eu gravarei a imagem, a captura de tela do meu computador nesta pasta aqui, certo? Dentro dela estará uma imagem. Vou abrir a pasta. Vou abrir a pasta que eu acabei de criar, né? Veja que a pasta está vazia, o nome dela está aqui em cima, ela está vazia.
Então, a imagem será gravada nessa pasta. Fecharei aqui a pasta, vou fechar. Vamos voltar ao editor de código. Então, aqui eu faria o seguinte, sim, eu preciso, esqueci de uma coisa, tá? Eu preciso copiar o caminho da pasta. Então, vamos retornar lá, abrirei a pasta. Aqui, ó, aqui em cima, nessa parte do Windows Explorer, né, o explorador de arquivos do Windows 10, né, eu posso copiar, aqui, se eu clicar com o botão direito do mouse, lá em cima, eu posso copiar o endereço da pasta. Tá vendo aqui, ó? Então eu clicarei aqui e copiarei o endereço. Pronto. Agora eu retorno ao meu editor de código. E abaixo do comando Screen Capture, aqui, ó, como linha 1 de parâmetro, eu posso colar o caminho que eu acabei de copiar. Vamos ver. Ó, colei. Então esse é o caminho da pasta que eu acabei de criar, tá? Certo? Agora falta definir o quê? Falta definir o nome do arquivo, né? Então eu reduzirei aqui um pouquinho a fonte de texto, porque está muito grande, né? Veja, aqui então eu coloco uma barra, isso é padrão do sistema operacional Windows, né? Então a inteligência computacional e a linguagem iScripter, elas são foram projetados, né, para sistema operacional Windows. Melhor se for o Windows 10, como é o caso aqui, tá? Então eu digito aqui, esse é o padrão, né, o formato padrão de um caminho de pastas no Windows, tá? Aqui então eu preciso digitar uma barra divisória, tá? Como essas outras barras aqui, ó. Veja, né? Então aqui eu tenho uma barra de divisão, né, que divide o quê? Entre cada nome de pasta ou subpasta, eu devo colocar uma barrinha divisória, né? Eu tenho um caminho aqui, que significa que é uma pasta dentro da outra, né? Primeira pasta, aí vem uma outra subpasta, né? Aqui como eu estou mostrando, depois uma outra subpasta, e todos os nomes de pastas devem ser separados por este caractere aqui, uma barra invertida, certo? Bom, vamos lá, o nome do arquivo agora. Temos aqui o caminho, né? O caminho da pasta onde eu salvarei a captura de tela, que o meu robô fará, e eu tenho que colocar agora um nome para o arquivo no qual ele salvará essa captura de tela. Vamos colocar aqui então, tela do meu computador, tela computador, vou colocar assim, ó, tela computador, tá? Veja então, esse será o nome do arquivo. Observe que eu não preciso digitar aqui a extensão. Como vai ser salvo como um JPEG, eu poderia fazer isso, olha, digitar aqui a extensão JPG. Então teria o nome do arquivo aqui, tela computador.jpg. Mas, como nós vimos lá no manual da linguagem aqui, ó, né, não é necessário digitar a extensão, tá? Ó, não é necessário digitar, ó, certo? Aqui, ó, sem, eu coloco aqui, ó, sem a extensão, tá vendo aqui, ó, aqui tem uma informação. Sem a extensão JPEG, não há necessidade. Então vamos retornar lá. Então eu posso tirar isso aqui, ó. Eu tiro isso aqui e fica simplesmente o nome do arquivo. Então eu sei que aqui é o nome do arquivo e a partir daqui é o caminho da pasta, certo? Então vamos executar agora este comando e vamos ver o que acontece. Executarei o comando, tá? Provavelmente o programa será executado aqui e não me mostrará nenhum resultado, né? Eu não saberei se a minha imagem foi gravada ou não, né? Vamos fazer o teste, vamos fazer mesmo assim. O programa será executado e simplesmente ele gravará a imagem, né, e encerrará a execução do programa. Clicarei aqui em cima do botão executar, onde estou com o mouse, vamos ver. Ele mostra a mensagem, atenção, o programa será iniciado agora, né? Clicarei em Yes, vamos ver o que acontece. Ó, deu um erro então no meu comando. Significa que tem alguma coisa errada no meu comando. Vamos ver o que é. Ó, comando inválido na linha 3. Deseja ir para a linha do erro? Vamos ver. Yes. Linha do erro. Está dizendo que o nome do meu comando está errado, né? Agora temos que descobrir por quê, né? Precisa ser depurado. Precisamos descobrir por que ele não está aceitando o comando Screen Capture, né? Então retornarei aqui para o meu manual. Vamos ver no manual se tem alguma coisa errada com o meu comando. Ah, tem uma coisa errada com o meu comando. Veja, eu digitei o nome do comando de forma incorreta, né? Esse comando possui um caractere hífen aqui, ó. Alguns comandos na linguagem AI Scripter são comandos compostos. O que significa isso? Comandos que têm nomes duplos, né? Então eu tenho um primeiro nome, ó, screen, certo? Depois eu tenho um hífen e depois eu tenho um segundo nome, capture. Vamos retornar, então o nome do meu comando está errado, por isso ele está dando erro. Não é esse nome, tá? Vamos corrigir isso. Então aqui, ó, aonde eu tenho primeiro o nome screen e depois eu tenho um hífen, eu tenho que ter um hífen, então aqui é um nome composto. Alguns comandos possuem nomes compostos com aonde você tem que inserir o quê? Hífen, tá? Para separar nomes
subnomes dentro desse comando. Então, Screen Capture possui um hífen. Agora o nome do comando está correto. Tá? Agora acho que funcionará. Vamos ver então? Clico lá no botão executar. Vamos ver o que acontece. Muito bem. Ele executou o meu programa, mas ele não me deu nenhuma resposta de processamento. Olha, terminei, concluí, funcionou, né? Por quê? Porque eu também não defini nenhuma mensagem. Eu não disse para o meu programa fazer nada após a execução desse bloco de comando aqui. Ó. Certo? Então ele não fará, ele simplesmente fez o quê? Ele fez o que eu pedi. Capturou a tela do meu computador e provavelmente salvou nessa pasta aqui, né, com esse nome de arquivo aqui, tela computador, que eu sei que é do tipo JPEG e provavelmente estará lá como tela computador.jpg. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver se isso aconteceu? Como é que eu confirmo isso? Né? Eu tenho que abrir a pasta que eu criei para salvar as capturas de tela do meu robô e verificar se ele salvou alguma imagem lá. Então eu vou alternar aqui para a área de trabalho. Aqui está a minha pasta aqui em cima, ó, no canto superior direito da minha tela, que eu acabei de criar, teste captura, né? E vamos entrar na pasta, abrirei a pasta. Muito bem, veja que a tela do meu computador foi sim capturada, ela está aqui, ó, né? E como nome, eu tenho lá, ó, tela computador.jpg, né? O nome foi colocado corretamente, ó. Agora, se eu quiser visualizar essa tela, vamos ver. Basta que eu visualize no Windows, abrir com fotos, vamos ver. Então veja aqui, vamos ver, ele abrirá aqui a mensagem, abrirá a imagem para mim que eu acabei de salvar. Vamos esperar um pouco, ele está carregando. Está um pouco lento, né? Deixa eu verificar aqui se o antivírus está ativo. Ué, onde é que foi mostrada? Parece que foi fechada a imagem, né? Não sei, por algum motivo a imagem fechou. Eu tentarei abrir esta imagem novamente. Vamos ver. Abriu, tá? Ocorreu alguma falha no Windows, ela abriu aqui. Então veja que a minha tela foi salva, tá? Foi capturada. O meu robô capturou a tela do meu próprio computador, tá certo? É isso que então é isso aqui, é assim que funciona, tá? Vamos fechar, vamos retornar lá o meu editor de código, né? Agora imagine, vamos fazer uma alteração nesse programa, nesse robô. Imagine que eu queira mostrar uma mensagem na tela, né? Depois que o processamento for executado. Então eu colocaria uma mensagem aqui, ó, comando mens, usaria o comando mens, que mostra uma mensagem na tela, tá? E mostraria uma mensagem aqui, olha, processo, né? Processo concluído. Pronto. Processo concluído. Este comando aqui, o comando mens, mostrará uma mensagem. Vou fazer o seguinte, vou deixar a mensagem mais bonitinha. Vou colocar aqui uma linha aqui, ó, como se fosse sublinhados e bordas. Usarei aqui uns hífens, colocaria uns hífens aqui para deixar a minha mensagem mais bonitinha. Então essa mensagem será mostrada agora com duas linhas acima, uma linha acima e uma linha abaixo, né, da mensagem. Então o comando mens mostrará, esse comando mens aqui mostrará essa mensagem para mim aqui na tela. Nesse momento, então, nesse estado atual do meu programa, do meu código, AI Scripter, após a execução desse comando de captura, Screen Capture, quando a tela do computador for capturada, né, com uma imagem, será mostrada uma mensagem de conclusão da operação. Tá? Então eu deixei meu robô um pouquinho mais simpático, né? Então vamos dizer que ele se comunicará comigo, ele fará uma tarefa e depois me dará uma resposta, falar, olha, eu terminei, tá aqui, o que você pediu foi feito, tá? Vamos ver se isso acontece? Eu vou trocar aqui, ó, vou colocar um outro nome agora também de imagem aqui, ó. Salvarei uma segunda tela do meu computador. Já temos uma lá, salva naquela pasta, né? E eu salvarei a tela computador 2. Teremos aqui agora uma segunda imagem salva, uma segunda captura de tela. Tá? Teremos um segundo arquivo lá naquela pasta com esse nome aqui agora. Tá bom? E será mostrada uma mensagem de conclusão do processo dessa vez. Vamos ver? Clicarei lá no meu botão executar. Terá que ser mostrada uma mensagem. Será feita a captura e uma mensagem. Vamos ver agora. Clicarei aqui. Muito bem. Ó, provavelmente a captura foi executada, captura de tela, e foi mostrada uma mensagem. Meu robô ficou mais amigável, né? Aqui, ó, processo concluído. Certo? Agora eu sei que ele fez a tarefa que eu pedi. Vamos ver. Eu confirmo essa mensagem. O programa termina. Né, terminou. E vamos retornar à pasta lá onde eu estou gravando as imagens. Vamos ver se a imagem realmente foi salva lá, né? Vamos ver. Eu retornarei lá. Alternei para a área de trabalho. A minha pasta está lá em cima, aqui, ó, no canto superior direito da minha tela, do computador. Vamos abrir a pasta. Muito bem. Vejam que agora eu tenho uma segunda imagem. A primeira que foi salva e a segunda que foi salva agora. A tela computador 2. Então, se eu abrir essa imagem, elas são parecidas, porque praticamente o meu robô
ele tirou foto da mesma tela, né? Ele tirou uma foto do editor de códigos da linguagem iScript, tirou duas fotos da tela. Tá, poderia ter salvo qualquer tela do computador, tá? Poderia ter salvo a área de trabalho, ou qualquer coisa que você estivesse fazendo seria salvo, né? Qualquer tela que você estivesse visualizando no seu computador seria salva, tá? Então eu posso abrir, vamos ver se a imagem está abrindo corretamente, se ela não ficou defeituosa, alguma coisa assim. Aqui, ó. Certo? Ele salvou então uma segunda tela. Tudo bem. Vamos retornar aqui ao meu editor de códigos, tá? Então é isso que eu tinha para mostrar. Esse é o comando Screen Capture. Então o comando Screen Capture, com hífen, né? Captura uma tela do computador na linguagem AI Scripter. Com isso você pode criar robôs de monitoramento, robôs que monitorem o uso do seu computador. Caso alguém utilize, também você pode monitorar, né, as operações de uma terceira pessoa no seu computador, de uma segunda pessoa usando o seu computador. Então é útil, é muito útil esse comando para desenvolvimento de robôs de monitoramento. Fazem monitoramento no computador, né, monitoram as ações no computador. Vai ficar tirando foto da tela para registrar o que está acontecendo, tá certo? Beleza? Bom, só queria reforçar aqui as regrinhas também para terminar essa aula, né? Para terminar essa aula, eu quero reforçar as regrinhas de escrita as regrinhas de escrita na linguagem iScripter, as regras, a sintaxe da linguagem iScripter. Então, antes de cada comando, eu devo digitar a setinha de direcionamento, diretiva de direcionamento, tá? Que é uma setinha composta pelo sinal de igual e o sinal de maior. Então, antes de cada comando, tem que digitar a setinha de caracteres. Cada comando da linguagem deve ser digitado sempre em letras maiúsculas, tá? Como está aqui. Cada comando pode aceitar ou não parâmetros. Os comandos que aceitam parâmetros, nos comandos que aceitam parâmetros, você deve digitar os parâmetros logo abaixo do comando. Você pode ter várias linhas de parâmetro, tá? Não apenas uma, que é o caso do comando main aqui, ó, né, que mostra uma mensagem na tela. Eu tenho aqui 3 linhas de parâmetro, que nesse caso são simplesmente linhas de texto que vão compor a minha mensagem, tá? Mas cada comando, então, tem seus parâmetros, suas regras, tá bom? Você deve pular uma linha entre cada bloco de comandos, sempre. Aqui eu tenho um bloco, por exemplo, e aqui eu tenho outro bloco. Observe que aqui eu pulei algumas linhas entre um bloco e outro, tá? Então sempre pule linhas, uma ou mais linhas entre os blocos de comandos, certo? E não pule linhas entre parâmetros e comandos. Então não devo fazer isso aqui, ó, tá? Não devo pular linhas entre parâmetros e entre um comando e seus parâmetros, tá? Nem entre parâmetros, nem entre comandos, ok? Certo? Então comandos devem ficar juntos a parâmetros. E parâmetros juntos a parâmetros também. Então, num bloco de comandos, você não deve pular linhas, tá? É isso, ok? Isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, tá?